Feche os seus olhos onde você está. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor para que o Espírito Santo tenha liberdade de ministrar aos nossos corações palavras que realmente mudam o curso da nossa vida, mensagens que não são de autoajuda, ainda que ela possa ajudar algumas pessoas, mas nós cremos numa ajuda que vem do alto, que é superior a qualquer tipo de ensinamento ou de aconselhamento que seja baseado em mentalidade natural. Nós cremos na tua palavra, que é a ajuda do alto, para nos levar a enxergar coisas maiores, a perceber, ó Deus, aquilo que de fato é importante, aquilo que faz parte do reino de Deus. Ó Deus, as palavras que nos levam a viver como um Cristo, com um coração cheio de perdão, de amor, de misericórdia. Somos os teus filhos e queremos representá-lo aqui na terra. Diga: eu sou filho e tenho a missão de representar o meu Pai aqui na terra. Glória a Deus. Melhor, tudo que é abalável será abalado. Tem que ser, para ver se está firme. Porque se abalou e caiu, fala para o seu irmão, tem que reconstruir da maneira correta. E aí o que eu quero te ensinar é que se você tem uma revelação de Deus do Sinai, a obra que está sendo feita na sua vida e através da sua vida, a hora que vier esse abalo, vai cair. E por isso que eu preciso te ensinar isso hoje. Você precisa entender o Deus que se revelou em Sião, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, diz as Escrituras. 1 João capítulo 2, verso 17 diz o seguinte: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Lembre-se, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece. E agora, 1 João 2,17 está dizendo que o mundo passa, tudo nesse mundo passa, assim como as suas concupiscências. Mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Por que que tem pessoas que aparentemente estão fazendo a vontade de Deus, mas alguma coisa aconteceu e ela não faz mais? Eu gosto muito daquela canção, quem já pisou? Olha o que diz, em outro lugar. Como alguém experimentou algo poderoso em Deus e agora está enfiando pecado pela orelha? Para mim é inconcebível, porém, à luz desse texto, eu percebi que a revelação, essa pessoa, ela estava com o coração sincero, mas a revelação que ela tinha desse Deus, do Monte Sinai, fez com que viesse o abalo e foi tudo por terra. Ela não conseguiu ter revelação do Deus do Monte Sião. Hebreus agora, capítulo 12, eu vou voltar lá para o verso 18. Hebreus 12, 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor das trombetas, e ao som de palavras tais, que quantos ouviram, suplicaram que não se lhe falassem mais. O autor está falando a respeito da experiência que o povo teve aqui no Monte Sinai, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal se tocar o monte, está falando de qual monte? Sinai, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrorizado ou aterrado e trêmulo. Essa foi a experiência de Moisés no Monte Sinai. Êxodo, capítulo 19, verso 9 diz, disse o Senhor a Moisés,
eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creia sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura. Experiências do monte Sinai, Deus do trovão, o Deus da... E aí, meus irmãos, você sabe que dos aspectos para você exercer controle sobre as pessoas, fala para o irmão que está do seu lado, é produzir medo. Medo. Quando você produz medo, você tem controle sobre as pessoas. E toda essa experiência que o povo de Deus teve com o Monte Sinai foi desse Deus temido. Porém, Mateus capítulo 17, verso 5, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo de uma nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Eu estou falando para você aqui, e tentando ensinar para você o que o autor aos Hebreus estava ensinando para o povo de Deus há mais de 2000 anos atrás. Ele estava ensinando o quê? Esse povo aqui, que teve a experiência no Sinai, foi para que Moisés exercesse domínio. Irmãos, imagina liderar milhões de pessoas no deserto. Porém, esse nunca foi o plano final de Deus. Tudo estava apontando para Cristo. E agora, em Cristo, acontece algo. Como que Deus se revelou para Moisés no Monte Sinai aqui? Numa nuvem escura. Mas agora, Mateus está falando com os irmãos que, quando Jesus aparece, falava ele ainda, quando uma nuvem... Está escrito aqui? Pode ler. 1, 2, 3 e... Eu estou mostrando para você. Quem tem uma visão de Deus, com uma experiência do Monte Sinai, ele precisa aprender a ter uma experiência agora com o Monte Sião. Porque os que confiam no Senhor são como qual dos montes? E o que acontece aqui? Não se abala, mas permanece para todo sempre. Números capítulo 12, verso 3 diz: Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Porém, diante do Monte Sinai, o melhor dos nossos, o texto está dizendo que Moisés era o homem mais manso, era o nosso melhor. Sabe, eu já falei essa frase aqui algumas vezes, né? E eu não quero bater muito, mas eu não sei como expressar isso de outra forma. Mas assim, aquela frase que diz o seguinte: seja o melhor de si mesmo. E aí eu compartilhei com você, o melhor de mim mesmo ainda é muito ruim. Mas Moisés não. Moisés era o melhor modelo, o melhor, me ajuda. Moisés, de todos os seres humanos, Moisés era o que nos representava melhor, mas diante de Deus ainda não era o suficiente. E é isso que o Monte Sinai mostra. Qual que é o objetivo disso? Para mostrar a incapacidade do homem de se relacionar com Deus. Você está me ouvindo? Aqui no Monte Sinai foi dadas as tábuas da lei. E você conhece a história. Moisés vem, teve uma experiência, fala do Monte Sinai. Trovão, tal, não sei o que, mas teve uma experiência com Deus. Ele desce com as tábuas. O que acontece quando ele chega lá embaixo? Você lembra? O que é que o povo tinha feito? Bezerro de ouro. E aí a história conta que Moisés fica muito bravo, quebra as tábuas, dá um sermão em todo mundo e fala o seguinte: olha, quem é de Deus, passa para cá. E aí foi então que a tribo de Levi se destaca. Aí os da tribo de Levi vêm, passam para cá. Sabe o que acontece?
ele dá uma espada na mão de cada um, é histórico isso. Ele dá uma espada na mão de cada um e fala: mata todos esses outros. E olha que interessante, nesse dia, morreu cerca de 3.000 pessoas. Aonde que isso tudo aconteceu? Monte Sinai. E aí, você tem pessoas, tem experiências com Deus e tal, mas são pessoas muito intransigentes, são pessoas muito duras. Mas aqui, no Monte Sião, que representa aonde estava a arca, a cidade de Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, não foi o homem perfeito, mas foi alguém que amava a presença, valorizava a presença. Aqui no Sinai, o povo falou: eu não quero saber desse Deus não, vai você, Moisés. Aqui no Sinai, as pessoas querem um representante, porque elas não querem estar perto de Deus, porque as experiências que ela tem, a visão que ela tem, o entendimento que ela tem, é de um Deus muito duro. Mas aqui em Sião, Davi, fala para o irmão que está do seu lado, dançava na presença. Davi fazia salmos, cantava, ministrava na presença. Ele aprendeu a desfrutar da presença. Aqui Davi não é mais alguém que fala: vai você. Ele diz: eu é que vou entrar na presença, eu quero estar na presença. A partir da experiência do Monte Sião, nós temos acesso à presença do Deus vivo. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez. Presta atenção, esse povo aqui no Sinai, era um povo que era escravo do Egito, e agora, eles viviam ainda escravos dos seus próprios pensamentos, e aí agora Romanos está dizendo: o Senhor te libertou desse estilo de vida aqui, não é para vocês voltarem para esse estilo de vida da lei. Eu parei na história que Moisés quebrou, as tábuas da lei. Houve esse episódio, onde 3.000 pessoas morreram, mas aí ele volta lá, e aí recebe a tábua novamente, e são os mandamentos. Mandamento de quem, irmãos? Mandamento de quem? Não ouvi. De Deus. É de Deus. Fala para o seu irmão: é de Deus. Nós não somos contra os mandamentos. Tanto é que eu separei para você aqui, Romanos 7,12, vou só mencionar, diz o seguinte: de modo que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então, eu não estou dizendo para você que a lei é ruim, eu estou dizendo que a lei existiu, primeiro, para mostrar para o homem o caminho que é errado. Presta atenção, se nós estamos aqui e não tem lei nenhuma, nós não temos parâmetro para saber o que é certo e o que é errado. É a lei que nos mostra isso. Posso ouvir um amém? Amém. Eu penso nisso, já visualizei aqui. Anos e anos, subindo aqui e entrando para a esquerda. Quem é da estufa? Agora enfiaram uma placa ali, obrigando a virar à direita. Mas eu ainda estou vendo irmãos virando à esquerda. Aí vem o acusador: e você, pastor? Às vezes eu entro à esquerda também. E geralmente eu entro à esquerda quando eu falo assim: não, quem colocou isso daqui não vive aqui. Então, tudo farinha do mesmo saco, amém? Tamo junto. Mas o que eu quero te falar é o seguinte: antes não tinha lei, mas agora tem uma lei dizendo. E por causa que a lei está ali, nós sabemos que entrar à esquerda agora é... Não vou entrar no mérito da questão. Eu estou te falando, antes não tinha lei, agora tem. E ela mostra, ela deu o parâmetro. Amém, irmãos?
Diga, a lei é boa. Então ela veio, mostrou o parâmetro. Mas dentro desse parâmetro, Moisés, que era o melhor nosso, fala para o irmão que está do seu lado, ainda era insuficiente. Ainda era insuficiente. A lei veio para isso, para mostrar a insuficiência do homem de se relacionar com Deus. Mas aí vem Cristo. E através de Cristo agora, o apóstolo Paulo está nos ensinando o seguinte: porque não recebeste o espírito de escravidão. Quando as pessoas querem exercer domínio sobre as outras, qual que é o sentimento que ela põe? Medo. Medo. Jesus Cristo veio agora para tirar isso. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Eu li o texto para você. Moisés, quando teve a experiência, como é que ele ficou? É uma pergunta. Vamos voltar para o texto? Ou pode responder? 1, 2, 3 e... Moisés ficou atemorizado. Olha o que Romanos está falando agora. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação. Muitas versões falam adoção, não é a melhor tradução, porque adoção diz respeito a alguém que não é filho de sangue. Eu adotei, por isso nós não cantamos mais aquela, é uma música muito bonita, mas não cantamos mais, porque ela está contra a nossa teologia. O Pai me adotou. Então deixa eu falar, você não era filho do diabo e Deus te adotou. Não é isso. Então, aqui na verdade, a melhor interpretação é filiação. Nós nos tornamos, diga, filhos. Não é que você estava sem pai e foi adotado. Através do sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz, todos nós agora recebemos o sangue de Cristo. Nos passamos a ser filhos. Somos filhos. Olha o que diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de filiação, baseado no qual clamamos, Abba Pai. E Abba aqui é uma das poucas expressões que não foi traduzida, foi colocada aqui literalmente, porque Abba para nós não tem muito sentido na nossa língua, mas no grego significa paizinho, fala de uma comunicação com o pai cheia de carinho, assim como um filho deve ter com o seu pai. Posso ouvir um amém? Amém. Paizinho. Ora, irmãos, esse povo que teve a experiência do Monte Sinai, nunca ousaria chamar Deus de paizinho. Na verdade, eles foram ensinados a chamar de, no máximo, Pai eterno. No máximo, Pai eterno. Mas aí Jesus vem, e quando os discípulos pedem para Jesus ensinar eles a orarem, como que é que Jesus começa a ensinar a oração? Não é só uma expressão. Ele está falando, esse Pai, onde os discípulos já tinham visto a comunhão que Jesus tinha com o Pai, Jesus já tinha dito para eles, eu não faço nada de mim mesmo, eu só faço aquilo que eu ouço do meu Pai. Os discípulos já tinham visto a comunhão que ele tinha com o Pai, e agora quando ele vai ensinar a oração, ele fala, esse Pai não é meu, quando vocês orarem, ore assim, Pai nosso. Ele é seu pai também. Fala para o irmão que está falando, ele é seu pai também, meu irmão. Ele é o seu pai, porque ele nos deu o espírito de filiação. Baseado nisso, nós podemos clamar, paizinho querido, meu pai. Ora, irmãos, esse Deus que se revelou aqui no Sinai, você nunca poderia chamá-lo de Abba Pai. Mas fala para o seu irmão, é de Deus, era povo de Deus, foi uma experiência com Deus, mas essa experiência existiu para
estabelecer a lei e conduzir o povo daquela época debaixo da lei. Qual que era o objetivo? Mostrar a incapacidade do homem, preparar o caminho para que Jesus viesse. Diga aí, ele veio. E depois que ele veio, ele nos deu o espírito de adoção. Essa é a experiência agora daqueles que entenderam e têm revelação de um Deus que se manifestou no monte Sião. Esse Deus que se manifestou aqui. Antes de Jesus, por que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus? Porque antes da vinda de Cristo, ele já tinha percebido um Deus diferente. Ele já tinha experimentado esse Deus. Um Deus que não esse Deus que manifestou aqui no Sinai. E quando ele traz a arca então para Monte Sião, agora é o lugar onde Deus habita. Gálatas, capítulo 5, verso 18, diz o seguinte, a nosso respeito agora. Você precisa entender isso aqui, para chegarmos em Gálatas capítulo 5, verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não andeis sob a lei. Agora, a ordenança é que você se torne alguém guiado pelo Espírito Santo. Só é guiado pelo Espírito Santo quem teve a experiência do Monte Sião, da presença de Deus, por isso que eu digo para você, respondeu algumas questões aqui da minha mente, do meu coração, como alguém que servia a Deus e fazia tudo, e falava, sabe, tinha o seu jeito lá de crente lá e tal, mas agora está no mundo. Por quê? Porque ele só teve a experiência do Deus que se revelou aqui no Sinai. Lembre-se, era povo de Deus, mas era um povo que tinha uma visão de Deus que não podia chegar perto. Mas aqui em Monte Sião, fala para o irmão que está do seu lado, você tem livre acesso, irmão, à presença. Você tem livre acesso à presença. Quando Jesus veio, a primeira coisa que aconteceu lá no tabernáculo foi o véu ser rasgado. Abriu. E você pode entrar na presença de Deus agora, não baseado naquilo que você fez, mas baseado no sangue, porque Ele nos deu o espírito de filiação. Agora nós somos filhos, e porque você é filho, fala para o irmão que está do seu lado, você pode entrar na presença. Tenha a experiência do Monte Sião agora. Quando, presta atenção, quando nos dias de hoje, aqui na vida da igreja, você sempre fica procurando alguém, presta atenção, você sempre está procurando alguém para orar por você, você está sempre procurando alguém para fazer algo por você, para te dar uma palavra, não que você não possa fazer, mas antes de ter essa pessoa que pode ser boca de Deus na sua vida, sabe, você não procura Deus, você não procura o Senhor. O Monte Sião está aqui. Fala para os irmãos, esse monte você pode subir. Na verdade, esse monte você deve subir. Sabe, como igreja, e a minha posição de pastor, com grande graça, honra e satisfação, não é ficar pregando aqui aos domingos, isso faz parte. Mas o principal papel na minha vida como pastor é te ensinar a subir o Monte Sião. Dizer para você que o Monte Sião agora está disponível. Lá no Sinai não estava. Mas fala para o seu irmão, aqui em Sião está. Você pode entrar. Você pode entrar, você tem que desfrutar, você tem que ter essa experiência. Líder de célula que não sobe no Monte Sião. Como que eu comecei a ministração? Fala para o seu irmão, vai vir e vai abalar. Não tem como edificar nada na obra de Deus se você não tem experiência do Monte Sião. Porque os que confiam no Senhor são como quais montes? Que tipo de monte é esse? Que não se abala. Por que não abala? Porque é forte em si mesmo. Moisés era o nosso melhor. O nosso melhor exemplo ainda era insuficiente.
Você não entra na presença de Deus baseado em você mesmo, a sua melhor versão. Ainda é insuficiente para não falar o que eu pensei. Ainda é insuficiente. Mas você não vai para a presença de Deus baseado em você. Você vai para a presença de Deus baseado naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ouça, repita isso. E no dia que você fizer tudo errado, que você se acha a pior pessoa do mundo, eu quero te fazer um desafio. Sobe o Monte Sião. Você está me ouvindo? Sobe. No dia que você acha que você não merece, você falou o que não devia, fez o que não devia, fez tudo errado, no final do dia você está mal. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 26, diz: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. E por fim, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, eu estou lendo um texto para você, que ele não é de fácil interpretação, e você não vai ouvir muitas ministrações no livro de Hebreus. Porém, é um livro de comparações. Ele fica comparando muitas coisas. E esse texto que eu li para você, ele está ensinando o povo de Deus daquela época algo que é fundamental para mim e para você hoje. Fala para o seu irmão, preste atenção. Olha para cá, vamos aprender coisas poderosas. Ele faz uma comparação, o que significa o Monte Sinai e o Monte Sião. Esses dois montes, muitas coisas aconteceram nesses montes. E aí, só para contextualizar, eu quero falar um pouquinho desse contexto histórico, coisas que aconteceram lá no Sinai. Foi onde Deus deu as tábuas da lei para Moisés. Aonde aconteceu isso, irmãos? No Monte Sinai. Grava isso. O que mais que aconteceu lá? Lá aconteceu algo sobrenatural. Quando Deus se manifestou, Ele se manifestou através de trovões, fogo, fumaça, e trouxe muito temor para o povo. Onde aconteceu isso, meus irmãos? Sinai. Lá também era um lugar onde Deus apresentou para Moisés, mas que o povo não poderia se aproximar. Qual monte que o povo não podia aproximar, irmãos? Sinai. Tudo isso aconteceu lá. Mas no Monte Sião foi o lugar onde Davi, assim que ele assumiu o reinado, ele subiu, conquistou e estabeleceu a cidade de Davi. Foi para esse lugar que Davi levou a arca do Senhor. Então, nesse lugar agora, se tornou um símbolo da cidade de Deus, do lugar onde Deus habitava. Era um lugar de adoração, era onde Davi colocou a arca. E nós associamos o Monte Sião, o lugar onde o reino de Deus se estabeleceu. E olha que interessante, o Salmo diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sinai, amém? Não, o que é que ele fala? Sião foi o lugar aonde Davi colocou a arca. Mas espera lá, vamos voltar um pouquinho. Lá no texto de Hebreus, vamos junto lá. Pode colocar para nós o texto. Dentro desse contexto, então, eu não posso afirmar que o escritor de Hebreus foi o apóstolo Paulo.
mas a maioria dos estudiosos acredita que foi ele, ok? Depois eu conto para você porque que ele não deixou claro que foi ele. E ele está ensinando algo aqui. Aquele cujo a voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Ora, aqui em Hebreus, o escritor está dizendo que Deus, aquele cuja voz abalou então a terra, está falando de Deus. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar. Ora, há uma contradição, será? Porque o Salmo diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não... Mas aqui, o escritor de Hebreus está dizendo que o Senhor ele vai abalar algumas coisas. E olha que interessante, algumas coisas aqui na terra, e também, o texto está aqui? Amém. Esse abalar não fala daqueles momentos onde você fica preocupado, fica mal, não está falando disso. Esse texto de Hebreus, ele está dizendo que a edificação na casa de Deus, ela precisa ser feita da forma que Deus ensinou. E a base para edificarmos a obra de Deus não está, ao longo do texto você vai perceber, não está baseado nos acontecimentos do Monte Sinai. A base para nós edificarmos algo inabalável, preste atenção, todos nós que somos cristãos estamos envolvidos em uma obra. Deus está fazendo uma obra, diga, em mim e através de mim. Essa edificação da obra de Deus em nós e através de nós, quando ela é feita com base nos acontecimentos e o que significa Monte Sião, ela será inabalável. Estou me fazendo entender? Mas se a sua edificação está baseada num Deus que se revelou aqui no Sinai, fala para o seu irmão, você vai ficar abalado. Presta atenção, você já percebeu muitos irmãos fervorosos, homens de Deus, mulher de Deus, você é uma referência para você de oração, isso, aquilo outro, e de repente, agora desistiu de tudo, não quer mais saber de nada. Infelizmente, há pessoas assim, por quê? Porque a obra que ele estava edificando não estava baseada na revelação do Deus de Sião, mas estava baseado na revelação que ele tinha do Deus que se manifestou aqui no Sinai. Deus de trovão, o Deus, sabe, quando nós ministramos sobre a graça de Deus, há muitos irmãos que falam para nós, Deus é graça, vida, amor, mas também é fogo? Sabe, queridos, mas o texto mesmo, eu vou ler para você aqui, fala que Deus onde que está? 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Mas qual que é o contexto? Fala para o seu irmão, de uma edificação. Deus não é fogo consumidor para consumir pessoas. Ele é fogo consumidor para abalar aquilo que é abalável. Há uma obra, uma edificação que precisa passar por esse momento. Esse é o contexto. Por isso que o verso 26 está dizendo, aquele cujo a voz abalou, então a terra agora, porém ele prometeu dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar. Abalar não é esse sentimento de que eu estou mal, está falando de saculejar a vida, a obra que nós estamos edificando, e aquilo que está edificado em Cristo, depois de saculejado, vai permanecer em pé. Mas ele precisa fazer isso. Fez o que não devia, mas eu já aprendi. Nesse dia, eu corro para o Monte Sião, eu vou para Deus, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Sabe, permanecer não é fazer certinho o tempo todo. Na ministração passada,
eu não lembro exatamente se eu verbalizei a frase, mas é uma frase que está ecoando aqui, e eu escrevi no esboço que eu passei para os líderes. Sabe, quando você toma o rumo errado, retroceder é o melhor caminho para avançar. Eu contei para você a história, né? Que às vezes não é muito contada. Que no dia que Moisés desceu o monte, ele falou: quem é de Deus passa para cá, e quem não passou foi morto. E a história conta que 3.000 pessoas morreram naquela época. Mas você lembra o que aconteceu em Pentecoste? O que Pentecoste representa para nós, da nova aliança? Pessoas que tiveram a experiência do Monte Sião. Amém, irmãos? O que a Bíblia diz a respeito de Pentecoste? Ficai aí, até que do alto sejais revestidos. Eles foram revestidos com o poder do Espírito Santo, começaram a falar em línguas. E aí conta a história que as pessoas que estavam em volta começaram a criticar. Era 9 horas da manhã. Depois eu te conto, nada é por acaso na Bíblia. Ao cumprir-se o dia, começa a Bíblia dizendo. Por quê? 9 horas da manhã começava a festa de Pentecoste. E foi nesse momento que o Espírito Santo foi manifestado. Você conhece a história, eles começaram a orar em línguas, algumas pessoas falaram: esse povo está bebendo logo de manhã? Quem é que se levanta? Pedro. O que Pedro faz? Ministra a palavra. Dá uma aula do que o profeta Isaías tinha dito a respeito daquele dia, que o povo já tinha se esquecido. Foi isso aqui que está acontecendo, é o que foi predito pelo profeta Isaías. E agora está acontecendo. O Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre os homens. E ele prega. Aquelas pessoas reconhecem que de fato é Deus. E ele pergunta para Pedro: e agora, o que nós vamos fazer? Pedro falou: arrependa-se e sejam batizados. Quantas pessoas converteram naquele dia? Fala para o irmão: hello. Aqui no Sinai, quantas pessoas morreram? Aqui em Sião, quantas pessoas convertem? 3.000. Sinai representa o povo religioso, o povo que tem uma visão errada de Deus. Sião representa um povo que teve uma experiência de proximidade com Deus, de intimidade com o Senhor. Quem tem experiência de Sião, agrega, converte. Religioso, que teve a experiência e tem uma visão apenas de Sinai, afasta as pessoas. Eu não tenho dúvida que a maioria de nós já tivemos experiências com pessoas religiosas, que ao ouvi-los, ao invés de nos aproximar de Deus, nos afasta. A morte aqui agora não é física, como foi naqueles dias, mas a morte agora é espiritual, porque eu cresci dentro da igreja, e a única coisa que eu não queria, eu falo que ser pastor, né? Mas antes de ser pastor, eu não queria ser nem crente, porque a experiência que eu tinha era com pessoas que tinham a visão de Deus e viviam como povo de Deus, mas daqui no Monte Sinai. Não saía vida. Eles não tinham comunhão com Deus, criam em Deus. Era povo de Deus, mas não representavam Deus. Só representa o Senhor quem teve a experiência do Monte Sião. Caminhando para o fim, a equipe pode se posicionar, por favor. Gênesis capítulo 6, verso 3 diz o seguinte: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Irmão, quantos irmãos estavam lá no dia de Pentecoste? 120 irmãos. Não temos tempo para isso, mas saiba que nada na Bíblia é por acaso. A igreja naquela época tinha cerca de 600 irmãos. Então uma igreja como nós. E antes do Senhor Jesus morrer, ele deu uma direção. Falou: olha, irmãos, se reúnam
E fiquem aqui. Ele morreu, ressuscitou, apareceu para os discípulos e deu essa direção. Fique aqui até que do alto sejais revestido. Ele deu uma direção para toda a igreja. A igreja tinha cerca de 600 irmãos naquela época. A igreja de Jerusalém. Mas quantos irmãos estavam lá na reunião? Só que tem um detalhe. Quando o Espírito se manifestou, a Bíblia diz que todos foram cheios. Todos foram cheios. Atos 2,42 é o texto base para a nossa visão. Diz que os que creram estavam juntos. Tinham tudo em comum. O poder de Deus é manifestado quando há unidade. E onde há unidade, todos serão cheios do Espírito Santo. Diante dessa ministração, eu convido você a fechar os seus olhos. E eu quero declarar que assim como todos foram cheios do Espírito Santo, porque estavam juntos, porque creram na direção e na mensagem, toda a nossa igreja, todos os irmãos, todas as nossas células serão cheios do Espírito Santo. Hebreus capítulo 12, verso 22, diz o seguinte: mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, ou reunião de todos os crentes, a igreja dos primogênitos, está falando a respeito de nós, arrolados nos céus, e a Deus, todo mundo está junto, lá no Monte Sião. Presta atenção, com seus olhos fechados, para que nada tire a sua atenção. Está dizendo, mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, onde há incontáveis anjos. Há também a igreja do Senhor está lá, anjos, a igreja dos primogênitos. Há também o próprio Deus, o juiz de todos, e todos aqueles que foram aperfeiçoados, justificados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio sangue de Abel. Presta atenção, meus irmãos. O sangue fala. O sangue fala. Esse texto diz que o sangue de Abel estava falando algo. Você conhece a história. Caim matou Abel, e o sangue de Abel estava clamando por justiça diante de Deus. Mas o sangue de Cristo, que também fala, não clama justiça, mas clama misericórdia, clama pela graça. Deus é justo, mas também é um amoroso. E agora, como resolver o problema da humanidade que pecou, e o salário do pecado é a morte? Ele se reuniu e resolveu a questão por nós, enviando o seu Filho Jesus. Em Jesus Cristo, a ira do justo juiz foi aplacada, e através do sangue de Jesus, a misericórdia foi liberada, e a graça nos alcançou. Em Cristo, resolvemos o problema da justiça, resolvemos o problema do perdão, e agora temos acesso ao trono do Pai. Experiências do Monte Sião. É no Monte Sião que está a igreja, está Jesus, está o próprio Deus. Enquanto a equipe ministra uma canção, eu quero que você fale com Deus. Fale com Deus. Fala: Senhor, eu quero ter a experiência do Monte Sião. Eu quero ser alguém inabalável diante do Senhor, não baseado em mim mesmo,
porque a minha melhor versão ainda é insuficiente, mas pela experiência de um Deus vivo, que habita em Sião, a nova Jerusalém, eu serei inabalável. Moisés era o melhor de nós, vamos colocar ele aqui como o primeiro representante da nossa espécie, mas o primeiro não foi aceito. Mas aqui em Monte Sião, onde o sangue já foi vertido, onde o véu foi rasgado, onde nós temos acesso à presença de Deus, nós reconhecemos a nossa carnalidade, reconhecemos nosso pecado, e aí você é lavado, revestido, purificado, santificado pelo sangue, porque você entendeu a graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Eu não sei se você já entendeu isso. Eu nunca costumei ser primeiro em muita coisa. E geralmente para ser primeiro você tem que se esforçar demais para ser primeiro. É muito difícil ser primeiro. Mas ser último é fácil. Ser último é porque você não treinou o suficiente. Você é último porque você fez tudo errado. E aí você é último. Nesse sentido, diante de Deus, eu não sei quanto a você, mas em muitos momentos eu me vejo como último, porque fez tudo errado. E aí eu lembro que os últimos, diga, a graça me alcançou. E pela graça, com a revelação da graça, mesmo se me sentindo o último, eu corro para a fila aqui onde está a presença. Eu corro para a fila. E eu lembro Deus, que os últimos, eu falei, foi o Senhor que falou. E eu quero ser o primeiro a estar perto de Deus. Eu quero ser o primeiro a ter a experiência de Sião. Eu quero ser o primeiro a estar na Nova Jerusalém. E para isso, é óbvio que eu não estou falando para você fazer tudo errado. Eu só estou te falando que ainda que você faça tudo errado, você pode ser o primeiro diante da presença de Deus. E é na presença que tudo se renova. E quando nós edificamos coisas na presença, não será abalado. Não será abalado, vai permanecer, porque aquele que faz a vontade de Deus permanece. Erga suas mãos aos céus. Vamos cantar juntos. E se eu passar pelo, declare, não temerei na tua fumaça de glória, e eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Oh, quem já pisou o santo dos santos,
viva em outro lugar. Vá para Sião. Com toda a sua força declare: eu já pisei, e eu já pisei no Santo dos Santos, em outro lugar. Diga: não quero, não quero viver. E onde estiver, clamo pela glória, a glória de Deus. Glória, 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 glória. Seja marcado pela glória. Seja alguém marcado pela glória. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Porque não fostes, não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Diga: não há temor. Não há temor para os filhos de Deus. Há uma graça infinita para todos nós. Oh, irmão, somos livres para manifestar a vida, a graça, o amor. E por onde nós formos, assim como Pedro, pessoas se converterão. Presta atenção, a característica dos filhos de Deus que tiveram a experiência do Monte Sião são pessoas cheias de alegria, de paz. Não é uma rede preguiçosa para deitar. Você sabe, a maior expressão de paz é em meio à guerra. Diga por irmão: eu estou em paz. A guerra vai bem, porque nós somos mais que vencedores. Oh, irmão, não é palavrinha de autoajuda, não é para colocar você para cima, é a verdade de Deus para nós. Diga: Deus é bom, e a sua misericórdia dura para todos sempre. Põe a mão no seu coração. Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante de Ti. Fala conosco, Espírito Santo. Continue revelando a nós a verdade, ó Deus, das grandes conquistas que o Senhor fez para nós na cruz do Calvário. O Senhor nos conduz à nova Jerusalém. Estamos a caminho de um novo tempo, um tempo de graça, de vida, de unção, de paz, alegria e justiça de Cristo.
poderia cantar a noite inteira com você. O que Cristo significa para mim? Ele é justo, Ele é fiel, Ele é bom. Não há outro como nosso Deus. Homens e mulheres, jovens e crianças, cheios do Espírito, cheios do Espírito. O Sião está disponível para você. Eu sei que em muitos lugares você é motivado a subir monte, literalmente. Mas eu quero te dizer, irmão, você precisa da experiência do Monte Sião. E o Monte Sião você pode encontrar lá no seu quarto. O Monte Sião você encontra numa viagem que você está sozinho. Põe a música no seu carro e vai para o Monte Sião. É aqui que você vai obter muitas respostas. Eu estou aqui para te ajudar, mas acredite, eu não tenho todas as respostas. Na verdade, tenho pouquíssimas. Mas eu quero te ensinar um lugar que tem todas as respostas. Diga: Monte Sião. É onde Ele habita. O caminho está livre para você. Lá você se encontra com a graça. E não é baseado em você, é baseado nele. Oh Espírito, louvado seja o teu nome. Eu declaro, ó Deus, que se levanta um exército de homens, mulheres, jovens e crianças cheios do Espírito. E por onde passar, a vida de Deus vai produzir filhos e filhas cheios do Espírito também. Assim, ó Deus, como a unção do Senhor estava sobre a vida de Pedro, está sobre a vida de cada um dos meus irmãos. E ao sair do Monte Sião, ao abrir da boca, o coração das pessoas serão compungidos, pessoas vão se converter, pessoas serão libertas, em nome do Senhor Jesus. Eu libero você, para que nessa semana, você seja usado poderosamente por Deus. Aplauda Ele bem forte. Diga: eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Despeça o seu irmão, dá um abraço nele, libera uma palavra de vitória sobre a vida dele. Estamos encerrados, em nome de Jesus.